E aí galera, meu nome é Jason, estamos aqui. Tudo bem. Esse é o espírito mangaka. Hoje estamos na segunda parte do vídeo de como melhorar seu traço, né? Como eu tinha dito no vídeo anterior, existem basicamente duas interpretações de quando os desenhistas, né, se referem à palavra traço. E a primeira representação que se refere a estilo, né, o seu estilo de desenho, o seu traço. E eu falei mais sobre isso no Fala Mais Desenha, vai estar o link aqui. É só você clicar aqui que você vai chegar nesse vídeo e vai poder ver essa parte de estilo. Que eu fiz no Fala Mais Desenha porque é algo mais teórico, um conceito mais teórico. E a segunda interpretação da palavra traço é a técnica de desenho, técnica que você vai empregar no seu desenho, o seu traçado mesmo em si. Firmeza, técnica de impressão, de espessura, controle de espessura. E a gente precisa de um dica de desenho para poder falar disso, que é a parte mais prática da coisa. Então, como eu tinha dito, o vídeo seria dividido em duas partes. Essa segunda parte para vocês poderem ter esse conceito de traço mesmo e aprenderem e aplicarem. Antes do vídeo eu quero dar aquele recado básico. As edições de Hooligan foram lançadas, se você não sabe ainda, tem um vídeo aí no canal falando sobre as edições e tal. A gente conseguiu fazer um impresso de Hooligan com 100 páginas. As vendas foram muito boas, a gente está só com 25 ainda sobrando. Então, se você está querendo comprar Hooligan, está querendo ter o seu volume de Hooligan nas suas mãos, compre, porque provavelmente até o fim do mês já vai ter acabado. Então, só temos 25 restantes. Corre lá, quando o vídeo for pro ar, dia 10, talvez já tenham vendido mais. Lembrando que, além do volume impresso, você ganha um marca-página de Hooligan, aqui tem todas as redes sociais atrás. E você ganha um pôster exclusivo também, que não é uma arte que foi postada em lugar nenhum. Só está disponível no Social Comics, caso você leia a versão paga de Hooligan. Então por isso eu não vou mostrar aqui, né? Então se você quiser, corre lá, o link também está aqui no post. É só você entrar no site também. No final do vídeo sempre tem um link no meu site lá. Você clica, entra. Lá no rodapé tem um linkzinho. Ou na própria página onde você lê Hooligan, enfim. O link está em todo lugar aí para você entrar, comprar, adquirir a sua edição de Hooligan antes que acabe. Vai ter reimpressão, mas a gente não sabe quanto tempo isso leva. Então se você não quiser esperar muito, corre e compra, depois volta aqui pro vídeo, beleza? Outra coisa que eu quero falar, galera, tem falado bastante, quero mais vídeos e tal, quando que saem os vídeos, ou tá tendo pouco vídeo no canal. Os vídeos saem dia 10 e 25 de cada mês, galera. Infelizmente, eu sei que é pouco, 2 videozinhos só por mês, mas é o que dá pra fazer, porque eu tenho aqui o Hooligan pra trabalhar, tenho meu trabalho com ilustração, tenho um site pra tocar também. Eu quero muito fazer mais vídeos, queria muito conseguir fazer, sei lá, mesmo que fosse 3 vídeos por mês, vídeos a cada 10 dias, né? Tudo que a gente tá fazendo a cada 15, às vezes a cada 10 dias, ou até mesmo vídeos semanais, se possível. Mas infelizmente, por enquanto, não dá por essa questão de tempo. E tem toda a questão de edição também. A gente tá correndo atrás aí de ver como a gente pode fazer isso. De repente, trocar a câmera já vai ajudar bastante, porque essa câmera tem dado bastante problema, vocês têm visto acompanhando nos últimos vídeos. E eu ainda nem editei esse vídeo ainda, eu vou ver, tomara que a câmera não tenha embaçado em nenhum momento importante. Enfim, se tudo der certo a gente vai conseguir fazer mais vídeo, mas por enquanto dia 10 e 25 de cada mês tem vídeo com certeza pra vocês, beleza? Quando a gente fala de traço e tá se referindo à técnica de desenho, está inteiramente ligado ao material que você usa. Materiais diferentes exigem técnicas diferentes. Mas vale lembrar também que técnica de desenho é basicamente tudo que você usa para desenhar. Todo o conceito de desenho ele é baseado em técnicas. Eu acho que é impossível você fazer um desenho qualquer sem usar uma técnica sequer. Você pode até não saber que você está empregando uma técnica, mas você está. Uma maneira de você melhorar seu traço e aprender técnicas de desenho é assistindo os vídeos mesmo. Já é uma coisa que você está fazendo e que você está melhorando. Claro que você tem que aplicar tudo isso que você aprende no seu desenho, na sua vida, na sua prática diária para poder melhorar de verdade. Se você conhecer a técnica, mas você não aplicar ela, você Desculpa. Mas tudo bem, ela tá editando aqui, eu nem falei pra vocês, a Pamela tá aqui editando a página de Cruel, que é um trabalho que eu faço. Né? Ela que trata as páginas de Hooligan, as páginas dos mangá que eu faço, tudo assim. Pegar no papel, passar pro scanner, aí ele escaneia daquela maneira ridícula, todo desenho é escaneado, né? Se você já tem um desenho, você sabe. Ela que faz todo esse tratamento para deixar a página
bonitinha, o preto preto, o branco branco, para poder colocar retículo, aplicar todas essas coisas depois. Então se o preto tiver meio cinza, você reclamem com ela, beleza? Mas não vou ligar, a culpa é dela. Enfim, voltando, então assistir os vídeos ajuda pra caramba em você ir absorvendo essas técnicas, assim, não só os meus vídeos, né? Todos os vídeos desses canais do YouTube e tal, que passam essas dicas de desenho, são técnicas que você pode empregar e te ajudar a melhorar e desenvolver e aperfeiçoar o seu traço, né? A sua técnica de desenho. Voltando ao que eu estava dizendo, toda técnica ela está empregada a um certo tipo de material, então materiais que você usa, você tem que saber dominar a técnica deles, mas é bom você saber também técnicas de outros materiais para caso você venha a usar. Então nesse vídeo eu vou me focar em passar certas técnicas, certos conceitos, manhas, seja o que for, de alguns materiais de desenho, assim, lápis, lapiseira, caneta, daquela caneta nanquim descartável e caneta pena. E vou também no final passar algumas dicas, os exercícios que você pode fazer para soltar a mão, para ter mais precisão e tal. Então tudo isso a gente vai falar no vídeo para ver se a gente consegue ajudar vocês. Como eu disse, vai depender muito do material que você vai usar, a técnica que você vai acabar empregando no seu desenho. Não tem muita diferença entre técnica de lápis ou de lapiseira e tal, questão de desenho, né? Você sempre esse desenho com grafite, mas tem certos níveis de intensidade que você vai conseguir usar com lápis que você não consegue com a lapiseira, exatamente por você quebrar o grafite. Então tem um pouco essa diferença. Eu vou trabalhar aqui com lápis, porque com a lapiseira mal dá para enxergar o que eu faço, tanto que eu peguei esse lápis 4B, para vocês conseguirem enxergar melhor, e ainda assim quando a câmera embaça fica meio complicado de ver. Tem, claro, os diferentes tipos de lápis, né? Então cada lápis que você usar ele vai ter técnicas diferentes que você pode usar. O pessoal usa 6B para fazer sombreamento e tal, e o HB mesmo, o 2B para fazer desenho mais comum, igual a gente faz, assim, que é para ser contornado depois, finalizado com tinta ou algo do tipo. Então, uma das técnicas eu acho que mais básica para se aprender é a de força, né, intensidade, assim, que uma pessoa fala que é o peso da sua mão, que é você conseguir desenhar fraco e com tonalidades mais fortes. Imagino que deve estar bem difícil de enxergar esse primeiro traço aqui, ainda mais pela qualidade da câmera, mas esse é um começo muito bom para você treinar. Afinal de contas, quando a gente está começando, a gente tem a mão muito pesada, acaba desenhando muito forte, e quando você desenha muito forte, depois fica complicado até de você apagar e ficar marcada a folha. Não sei se está dando para ver, mas aqui para mim está bem visível mesmo apagando e tal, fica a marca. Então você tem que saber quando você vai fazer um contorno, uma arte de finalização a lápis ou algo do tipo, para você poder forçar mais o desenho, sim, para ficar em destaque a área que você quer, do rascunho, né, no caso que você fez, com menos força e tal, para depois ficar só o seu desenho final ali com mais força, e até quando você passar a borracha sair muito mais o rascunho do que o seu desenho final, e você conseguir ter ele ainda ali em evidência para poder passar e finalizar o seu desenho. Tem um vídeo no YouTube que eu achei muito bacana que fala um pouco sobre essa diferença de intensidade e tal, que também é um vídeo sobre como melhorar seu traço, que é um canal chamado Curso de Desenho Barra, com a professora Patrícia, e ela passa de um jeito muito legal. Vou estar linkando aí o vídeo dela, vocês podem estar dando uma olhada, que é sempre bacana ter essa complementação de aulas, né? Eu falei quando eu criei o canal que esse canal mostra mais ou menos o meu jeito de fazer, o jeito que deu certo pra mim nessa questão de aprendizagem de desenho, e que isso não impossibilita você de ver outros canais e acabar vendo novas técnicas, ver qual técnica se adapta a você. E é interessante esse vídeo para vocês estarem olhando e tendo mais opiniões a respeito disso. Então, um treino que você pode fazer para ir melhorando essa técnica de intensidade, né, de força, peso da sua mão, é o esboço normal, igual eu passei lá no primeiro vídeo de dica de desenho, esboço, onde você vai fazendo o esboço com o mais fraco que você conseguir, em questão de você mal conseguir enxergar. Não sei nem se vocês estão conseguindo ver o que eu estou fazendo aqui, e até que está um pouco forte, porque eu estou trabalhando com lápis que ele é mais escuro, então nem preciso forçar muito minha mão para ele ficar escuro e tal.
E a ideia é você conseguir apagar o desenho, passar a borracha e seu desenho desaparecer da folha, a ponto de você não enxergar mais nada do seu desenho. Então essa é uma técnica de uso com lápis, né? Você pode usar com a lapiseira também e tal, como eu disse, a única diferença são essas questões de grafite, né? Mas essa técnica de intensidade você vai depois treinando, fazer um pouco mais forte e melhorando. Outra coisa, para você treinar um pouco de degradê e ainda em cima desse esquema do peso da mão, você começar com um traço forte e ir soltando sua mão e deixando leve até o seu traço sumir. Eu imagino que esse é um jeito legal de treinar. E uma coisa que eu vou falar, na verdade eu vou focar em outro vídeo, é como você aplicar esses treinos ao seu dia a dia, de modo que você não pare exatamente no seu dia e vá ficar fazendo um monte de traço e gastar horas e horas e horas treinando, fazendo um monte de traço na folha e tal, depois você amassar sua folha e jogar fora. Eu acho bacana você usar tudo isso nos seus desenhos mesmo e tal, mas eu vou falar isso mais detalhadamente em um outro vídeo, falando exatamente sobre isso, a gente explora um pouco mais esse lado. Então vamos passar aqui para o próximo material, para o vídeo não ficar muito longo. Outro material aqui que você pode se valer bastante dessas técnicas e que lembra até a técnica de lápis são essas canetas nanquim descartáveis e tal. Você tem essa aqui que está sendo muito utilizada por desenhistas ultimamente, que é a caneta da Onipin, ela é da Mitsubishi. Aí a moto fazendo caneta. Que loucura! Como você é burro! E ela custa mais ou menos por volta de R$12, pelo menos aqui na minha cidade está R$12. Você consegue achar ela em várias espessuras. Essa aqui é a 0,8, é a mais grossa que eu achei. Não sei se existe uma com uma espessura maior que essa, mas você tem dessas espessuras e vai descendo em 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, por aí, até você chegar nessa que é a 0,1. E tem também outra mais fina, que é a 0,05. Então você consegue achar ela em várias espessuras para ir usando. Estão usando muito ela porque ela é a prova d'água também, então é interessante saber disso. Se seu desenho molhar, assim, por mais que nenhuma folha resista muito bem à água, mas ela não vai fazer aquelas manchas e tal. Então, qual que é o esquema de você trabalhar com essa caneta aqui? Quais técnicas você pode aplicar usando uma caneta dessa? Basicamente a mesma técnica que eu passei no lápis. Você, com o peso da sua mão, conforme você usa, assim, você pode controlar a espessura dela através da força. Ao contrário do lápis, onde você vai controlar a intensidade da cor, né? No caso, se você aplica menos força, você vai ter um cinza claro até chegando mais perto do preto, né? Da cor do grafite. Nessas canetas você vai ter um controle de espessura, então mesmo sendo uma 0,8, se você passar ela bem fraco, você tem uma espessura e conforme você vai forçando isso, essa espessura vai aumentando. Na verdade a minha está acabando a tinta, por isso vocês não estão conseguindo ver que essa espessura está aumentando, mas enfim. Com uma caneta mais nova você consegue enxergar isso mais. Por exemplo, essa daqui ela está um pouco mais nova, que é da Standard Graph. Ela não é a prova d'água, mas eu acho a ponta dela um pouco mais macia do que essas daqui da Mitsubishi, que ela tem a ponta um pouco mais áspera, então você tem que ver o papel que você vai trabalhar com elas. Um papel normal, assim, comum, sulfitão, igual esse que eu estou trabalhando, acho que fica um pouco mais ruim de trabalhar, principalmente se você for contornar um desenho, vai passar a borracha depois, ela acaba desgastando. Mas isso também a gente fala mais a fundo em algum outro vídeo, falando especificamente dessas canetas. E galera, não tem como fugir muito dessa questão de aprofundar em outro vídeo, porque, como eu disse, técnica de desenho, tudo isso que a gente passa nesses vídeos pra vocês e tal, que vocês veem nesses tutoriais, nessas dicas de desenho e tudo mais, são técnicas de desenho. Então, aqui eu tô passando meio que um apanhado de tudo e tal, focando assim por cima, mas tudo aqui você pode aprofundar e aprender mais e desdobrar e criar técnicas mesmo pra você fazer. Isso vai tornar o seu traço mais maneiro e tal. Conforme você vai aplicando essas técnicas e criando suas próprias técnicas, vai fazendo você ficar mais útil no seu estilo de desenho, que daí já remete ao que eu falei no outro vídeo. Aqui com essa caneta você consegue reparar um pouco mais nisso que eu falei de controle de intensidade. Exatamente porque ela tem a ponta mais macia, ela está com a tinta mais fresca, você consegue controlar muito melhor essa força com o peso que você implica na sua mão. O importante aqui de se falar, inclusive sobre a força que você vai fazendo, às vezes quando você está procurando firmeza na sua mão, vou até voltar aqui para o lápis para poder passar isso melhor.
muita gente tem essa dificuldade de quando quer treinar essa firmeza no traço para conseguir fazer uma linha, por exemplo, quando vai contornar, fazer uma linha contínua e tal. E às vezes tem essa dificuldade e acaba forçando muito a folha e você fica, como eu falei antes, com essa dificuldade de apagar o desenho, vai ficar com a folha marcada e tal, vai ficar zoado pra caramba. Uma coisa que vocês podem procurar fazer é, em vez de forçar e apertar o lápis contra a folha, você segurar o lápis bem firme e apertar o lápis com os seus dedos, né, sua mão no caso, para que esse lápis ele não se mova na sua mão, que você consiga ter total controle sobre ele e ele seguir exatamente o que você quer fazer. Uma dica para isso é você segurar mais perto da ponta. Isso, pelo menos para mim, acrescenta muito em questão de precisão no traço, quando eu quero fazer um traço firme, tá? Um contorno, por exemplo. Vou fazer aqui um rostinho. E quando você está fazendo o rabo, você vai trabalhar daquele jeito que eu falei, né? Que é um jeito mais solto, mais leve, exatamente para esse desenho sumir. E quando você quer passar uma caneta e tal, e você quer aquela firmeza para conseguir fazer o contorno sem precisar fazer vários tracinhos, sem ficar um desenho muito rabiscado, sem ficar parecendo que você está fazendo um RAF com caneta, aquele desenho sujo e tal, meio poluído. Essa firmeza você consegue segurando o lápis, segurando a caneta, o que é que você esteja usando, bem firme para ele corresponder muito bem ao seu movimento, seguir seu movimento perfeitamente. É claro que às vezes você tem que forçar contra o papel, mas por aquele controle de espessura, no caso de uma caneta, ou realmente de intensidade da cor, né? No caso de um lápis de cor ou coisa do tipo. Então você conseguir ter essa precisão no traço, essa firmeza, você consegue você segurando a caneta firme pra caramba. Eu já tô sendo redundante, mas é algo que tem que fixar na sua cabeça. E é sempre essa desculpa que a gente usa quando a gente tá sempre redundante. E agora a gente vai passar para outro tipo de contorno, que é o contorno com pena. Né? Caneta de pena, essas canetas aqui. Tem um vídeo muito bacana sobre pena, do Thiago Spiker, que você pode dar uma olhada também para complementar, igual eu falei lá no começo do outro vídeo. Aliás, eu acabei esquecendo de citar aqui, sobre essa questão de firmeza no traço, tem um vídeo muito bacana explicando sobre isso, que é o vídeo do canal Tutoriart. E é muito legal, vou deixar ele linkado também junto com o vídeo do Thiago e junto com o vídeo da Patrícia, para vocês conseguirem complementar aqui o que eu estou passando. Então, a caneta pena ela tem esse detalhe, que ela tem essa abertura por onde a tinta vai escorrendo conforme você vai aplicando pressão. Então, quando você aperta no papel, ela vai abrindo. Por ela ser um bico de ferro, você não consegue fazer traços para cima com ela igual você consegue fazer com um lápis, tal, com uma caneta dessas normais. Assim, né? Riscar para cima, na vertical. Porque ela a ponta dela vai fincar no seu papel, vai rasgar sua folha, vai estragar sua caneta, enfim, elas são muito sensíveis, muito fáceis de estragar. Como eu disse dos outros, eu vou fazer um vídeo específico falando sobre caneta bico de pena, porque eu uso bico de pena para contornar todos os meus mangás, a maioria das minhas obras é contornada com bico de pena, então eu posso falar um pouco mais detalhado sobre ela, sobre técnicas de uso. Mas basicamente, técnica básica com bico de pena é você trabalhar sempre nessa direção, sempre no vertical para baixo, ou você ir trabalhando ela com tons de lado, assim, caso você tenha mais facilidade para trabalhar na diagonal e tal, na horizontal, mas você sempre pegar ela nessa posição aqui, com esse, eu sempre confundo o lado côncavo e convexo, mas você trabalhar com a parte convexa para cima. O côncavo seria essa parte mais inclinada para dentro, e o convexo é essa parte para fora. Então, trabalha com a parte convexa para cima. A tinta ela vai ficar armazenada aqui, eu vou até mergulhar aqui para vocês conseguirem ver. Ó, a tinta ela fica mais armazenada aqui, nessa parte, e você vai trabalhar assim. Ou como eu disse, assim também é um modo. Se você pegar assim, ó, até vai, mas uma hora vai dar merda. Já fica avisado. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. Então é melhor não fazer. Você estraga sua folha, estraga seu desenho, estraga sua caneta. Um combo de estragar as coisas.
Então, de qualquer modo, firmeza, mesma coisa. Para quase tudo, tirando acho que até o pincel mesmo, você vai segurar o mais firme que você puder a caneta ou o instrumento que você está usando para poder ter uma precisão do seu traço. A outra questão, que é a questão de intensidade, você tem uma mistura da... Na verdade não é uma mistura, é a mesma coisa praticamente com a caneta. Então, conforme se você passa mais fino, você vai fazer traços mais finos, e conforme você vai forçando isso, você vai fazer traços mais grossos, principalmente se você estiver trabalhando assim. Como a caneta tem essa abertura, quando você força ela, ela abre, o que vai fazer um traço mais grosso, e conforme você vai tirando força, ela vai diminuindo e fazendo um traço mais fino. Então você consegue fazer esse efeito de degradê que eu falo. É você forçar um pouco e depois ir tirando, e você tem um traço grosso que vai afinando até ele sumir do papel. No caso, ele vai afinar até sumir, diferente do lápis, que ele vai, além de afinar, ele vai clareando, né? Fazendo esse degradê de cor, não só de espessura. Então, técnica básica para você usar, bico de pena, já dá para você pegar e ir treinando com as suas. E assim como você tem essas técnicas de desenho com vários tipos de materiais, você tem também com a mesa, né, digitalizador e tal. Com a tablet você tem controle de intensidade, você tem a firmeza, que é segurando bem firme, e ela tem, né, o controle de pressão, então você vai forçando mais, seu traço vai ficar mais grosso e você vai tirando. Todas essas mesmas questões que você tem com a caneta, no papel, com o lápis no papel, você tem também na tablet, na mesa digitalizadora. Agora, meio que para fechar, eu quero passar um apanhado de tudo assim, e passar alguns exercícios que vocês podem fazer exatamente para soltar sua mão, para treinar a firmeza, para treinar controle de espessura, controle de intensidade de cor e tal. Eu acho que uma coisa muito básica assim, que o desenhista ele tem que saber fazer, porque vai ser aquilo que vai auxiliar ele para tudo, é conseguir fazer um círculo. Assim, você não precisa fazer aquele círculo perfeito como se fosse feito com um passo, mas o círculo ele é a base para você fazer, por exemplo, uma cabeça. E quem não desenha a cabeça de um ser humano na vida? Enfim, mas você vai usar ele para muito mais do que uma cabeça. O próprio tronco, o próprio desenho de mão, se você pegar quase todas as dicas de desenho que eu fiz, eles vão ter algum momento que você vai usar um círculo para alguma coisa. Então fazer um círculo é uma parte muito importante. E eu acho que o mais importante é você conseguir trabalhar ele para ficar circular, né? E você conseguir ter o controle da sua mão para fazer ele ser oval na posição que você quer. Uma coisa que dá muito certo para mim, que funciona para mim, é eu fazer um círculo fantasma no ar. Então você vai imaginando o círculo e vai fazendo esse movimento circular com sua mão. Repare que você movimenta todo o seu braço enquanto você vai fazer isso, ainda mais dependendo do tamanho do círculo que você vai fazer. Se você vai fazer um círculo do tamanho da folha, você vai mover inclusive o seu ombro, o seu cotovelo e tal. Se você vai fazer um círculo menor, você vai movendo menos, até o ponto de você fazer um círculo pequeno, onde você vai mover só seus dedos ou só seu pulso, e por aí vai. Isso vai variar do tamanho do círculo, do movimento que você vai fazer em geral, né? Não só um círculo, você vai fazer um traço pequeno ele move só seu dedo, um traço maior ele move seu pulso, um traço um pouco maior ele vai mover seu cotovelo, um traço gigantesco vai mover seu ombro, talvez até seu corpo, se você tiver que correr para atingir os dois lados da folha. Enfim, então voltando ao círculo, que como eu disse, eu acho que é algo essencial para você aprender a fazer, se conseguir fazer esse círculo com facilidade. Um treino que vocês podem tentar, como eu disse, deu certo para mim. Você vai fazer esse círculo imaginário e você vai descendo o lápis até você começar a riscar o papel. E você vai completando e faz um círculo. Ele fica bem leve, é claro, você não vai pegar e vai forçar. Se você queira depois contornar e tal. Mas você consegue fazer. Não é um círculo perfeito e tal, não é nada que se diga, que círculo maravilhoso, mas é um círculo que dá para ser usado para você fazer o seu desenho legal. E isso é algo que funciona muito bem para mim. Então eu acho que é um treino bacana que vocês podem fazer e sai fazendo um monte. Repare que eu faço o traço várias vezes, não fico naquele tentar completar o círculo com uma traçada só.
Até porque se você está trabalhando com um esboço ou coisa do tipo, se você não está trabalhando com uma caneta para fazer direto, não tem necessidade de ser só um traço, você só precisa ter o círculo de uma maneira que você consiga enxergar ele ali o mais perfeito possível para depois você poder contornar ou poder usar na sua cabeça ou no que quer que seja que você esteja desenhando. Um exercício legal para você fazer também, soltar e aprender mais desse controle de você fazer o contrário, por exemplo. Eu costumo muito fazer o círculo assim, desse lado, né, girando em sentido horário, mas você pode pegar para fazer em sentido anti-horário. Já tenho um pouco mais de dificuldade para fazer assim, mas ainda consigo. Um pouco. É algo para fazer. E conforme você vai conseguindo fazer isso, você tem o controle da sua mão para poder fazer, por exemplo, uma oval. Esse eu acho que é um treino muito bacana para vocês fazerem. Então vocês fazerem vários círculos, depois fazerem várias ovais em várias direções diferentes. E uma coisa assim, que eu digo, às vezes tem professores de desenho que tem um pouco de preconceito com isso, ou algumas pessoas mesmo têm um pouco de preconceito com isso, mas eu não vejo problema nenhum. Complica um pouco quando você vai gravar um speed drawing, alguma coisa assim, eu tenho bastante dificuldade de fazer por causa disso. Que é você girar a folha de acordo com que ela fique melhor para você, afinal de contas no desenho o que importa é realmente o resultado final, né? O que você conseguiu fazer no final. Você apresentar um desenho que ficou feio, mas você falar, mas eu deixei a folha retinha, não adianta. Agora, se você apresentar um desenho bonito, onde você girou a folha em 1000 graus, é o importante, né? Você ter aquele resultado bacana que você gosta, que você se sinta feliz com o que você fez. Então, se você tem uma dificuldade de fazer, por exemplo, um oval desse lado, não tem problema nenhum em você girar a folha, fez o oval com mais facilidade, mais bonito do jeito que você quer, saiu do jeito que você quer, tá te alegrando, é o que importa, na minha opinião. Aí você veja o que você acha melhor pra você, faça a sua própria opinião, faça o seu próprio desenho, não é assim? Uma técnica que eu já passei meio que lá no começo, você fazer um traço começar firme e esmaecendo ele, né, fazendo esse degradê, linhas paralelas, e que vai passando, você vai fazer linhas paralelas de todos os ângulos que você conseguir. Isso é algo muito bacana e sempre tentar fazer assim, você deixar a sua mão leve e tal. Você vai segurar o lápis com firmeza, mas você vai deixar a sua mão leve, ela vai caminhar, vai ir para você conseguir fazer, não ficar naquele, se prender quando você vai tentar fazer certinho, devagarinho e tal, e ele vai ficando todo tremido, todo zoado. Enfim, tem que não ter medo de fazer, faz, uma vez você vai ver que vai sair muito mais reto, muito mais facilidade. Se você for fazer lá, assim, paradinha lá. E é o que eu tô tentando fazer de verdade. Tô só fazendo coisa de propósito. Só não trava no andar, no caminhar e tal. Você não consegue fazer. Se você consegue, parabéns. Eu não consigo. Enfim. Então acho que é um treino bacana também de se fazer. Questão de traço assim, fazer essas linhas paralelas. É até bom pra depois você aprender a fazer rachura. Ou achura, não sei, depende do que você fala. E algo que eu acho muito bacana de treinar, assim, que eu não vi em outros lugares falando assim, mas eu acho que não. Muita gente tem dificuldade, até procura essa firmeza no traço para poder fazer, e quando você está contornando é muito importante você conseguir fazer todo esse desenho de uma vez e tal. Mas muitas vezes para preencher uma área muito grande você não vai conseguir manter com precisão o seu traço, você vai precisar fazer aquele que a gente chama de rabiscado, né? Então você vai fazendo assim, juntando, fica parecendo um cabelo. Quando você vai contornar, né, isso fica muito feio. Se você vai contornar assim, eu vou contornar esse rosto aqui, eu vou fazendo assim, aqui, assim, daí parece que o cara é todo peludo, parece um lobisomem. E existe uma forma de você conseguir fazer esses tracinhos exatamente para preencher uma área muito grande, que às vezes é complicado de você fazer, por exemplo, uma área circular que seja muito grande, onde você vai precisar contornar e às vezes é difícil você fazer assim retinho, que é você conseguir e treinar para passar um traço em cima do outro. Assim você vai conseguir contornar,
fazendo vários tracinhos, só que você vai ter que ter a precisão de traçar exatamente um ponto em cima do outro. Vai ser quase como se você tivesse feito assim. E às vezes fica até muito menos tremido, você consegue controlar a espessura e tal. Então, um treino bacana para você fazer isso é, por exemplo, você faz um traço. E a ideia é você conseguir passar outro traço dentro dele. E você vai passando vários traços, um em cima do outro, tentando o máximo possível não sair. Eu acho que esse é um treino muito bacana para se fazer e que você pode fazer enquanto você faz seus desenhos mesmo. Na verdade, um método para você, quando você passar do esboço para o desenho final, é não forçar o lápis. Então você fez aquele esboço tal, bem de leve, e você vai fazer o seu desenho final lá. Você fez aqui seu rostinho, aí você vai pôr seu olho, tal, sua boca. Uma coisa que eu acho bacana, pelo menos, ainda mais porque você consegue apagar sem marcar a folha, é, ao invés de você forçar o lápis, você passa vários traços um em cima do outro, exatamente assim como eu falei. Então é um treino que você já pode aplicar nos seus desenhos e ir treinando e fazendo seus desenhos e tal. E assim você vai meio que engrossar e no caso de lápis também, você vai deixar mais escuro o seu desenho sem forçar a folha, sendo que você vai poder apagar de modo que o seu desenho fica aparente, você vai poder apagar, ele vai sumir e você não vai estar arregaçando sua folha, nem tendo que estourar sua borracha para poder fazer ele desaparecer e tal. Ele vai desaparecer com muita mais facilidade, sem você precisar forçar e fazer nada. Então eu acho que esses são treinos muito legais para você fazer. Os círculos, que vai te ajudar para tudo. Fazer as linhas paralelas, que vai te ajudar para muita coisa também. Treinar essa precisão, esse controle do lápis, controle da caneta. Apertando a caneta e não apertando a caneta contra o papel. Apertando ela com seus dedos para você conseguir ter controle, para ele guiar certinho e não ficar sambando na sua mão. Inclusive no vídeo que eu comentei, fala sobre diferença de tamanho de lápis, como isso influencia na qualidade do seu traço. É muito bacana, dê uma olhada lá, dê uma olhada em todos os vídeos que eu deixei aí na descrição. E eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você e que ele possa te ajudar aí a melhorar seu traço, a trazer essas técnicas que você pode usar para ir melhorando o seu desenho, desenvolver seu traço tanto em técnica quanto em estilo de desenho. É isso, galera, eu espero que o vídeo tenha sido útil, espero que possa ter ajudado e eu espero que com essas dicas você consiga melhorar seu traço, você consiga caminhar para aperfeiçoar o seu próprio estilo de desenho, suas técnicas de desenho, os materiais que você usa, os materiais que você quer usar. E eu espero que isso possa ajudar você a buscar chegar num ponto onde você possa ficar feliz. Mas que mesmo a gente passando várias técnicas, vários conceitos em vídeo, assim, as pessoas falam que não existe uma fórmula mágica, né, para você aprender desenho, para você melhorar seu traço, para você atingir seu traço. E a fórmula mágica é simples, é treino pra cacete. Então, tudo que a gente passa aqui, aplica mesmo, foca, treina todo dia, pratica todo dia, que você vai chegar lá. Não é aplicando isso, fazendo esses treininhos uma semana, beleza, você está expert, mas você vai indo gradativamente, então você vai fazendo o que você gosta, vai fazendo com vontade, com afinco, que você vai chegando lá, você vai ver a melhora, assim, é bem rápido até, não é da noite pro dia, mas é rápida quando você faz o que você gosta. Então, curta, comente o que você achou, quais são suas próprias dicas, quais os treinos que você faz para aperfeiçoar seu traço. Comente aí, com certeza vai ajudar outras pessoas. Comente o que você achou do vídeo, o que você espera para os próximos vídeos. Se faltou alguma coisa que eu não falei, pode botar aí nos comentários também. Compartilhe para seus amigos, sobretudo seus amigos que estão à procura do seu próprio traço, estão à procura de aperfeiçoar suas técnicas, entender um pouco desse conceito de traço. Inclusive, compartilhe o outro também, mostra tudo para ele, mostra tudo que eu fiz aí para ele. E é nóis, galera. Até o próximo vídeo aí, dia 25. Lembrando, é 25 desse mês. O próximo vídeo está saindo aí. Provavelmente, eu vou dar um spoilerzinho aqui, vai ser um speed drawing especial de Halloween. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí a tempo. E falou, galera. É nóis.